A paz de Deus, meus irmãos em Cristo Jesus, sejam todos bem-vindos mais um dia aqui ao meu canal. Quem vos cumprimenta é vossa irmã em Cristo, a irmã Ruth. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Hoje o Senhor preparou aqui para que eu venha gravar novamente mais um vídeo para a edificação da igreja, aleluia, glória a Deus. Mais uma experiência que o Mestre querido, pela sua infinita misericórdia em minha vida, me concedeu para avivar o seu povo, para despertar o seu povo, para chamar o seu povo, aleluia, a alistar-se a esse exército que ganha almas para o Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Aí, como os irmãos podem ver, aleluia, o título desse vídeo, que foi a mensagem e a experiência que o Senhor me deu respaldado no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 14. Glória a Deus. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O Senhor me deu uma experiência pela sua infinita misericórdia, o que é, aleluia, uma pessoa chamada por Ele e o que é um escolhido por Ele. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Os irmãos que acompanham o canal sabem que, aleluia, todas as experiências que eu tenho com o Senhor pela sua infinita misericórdia, porque eu não mereço em absoluto, é quando eu estou muito no óleo, na unção, alamaia, estou de joelho, estou com a cara no pó, alamaia, ninguém ministra na minha cabeça as experiências, eu não impulsiono e ter experiências com o Senhor, alamaia, eu simplesmente me entrego na oração, alamaia, e pela infinita misericórdia o Senhor me dá as experiências. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor. Igreja do Senhor estava com a cara no pó, como sempre. Louvado seja o nome do Senhor, para que Ele me continue me dando estrutura e graça para passar por todas as provações, halamaia, que um soldado tem que passar enquanto viver nessa terra, porque elas só vão perecer, elas só vão cessar e terminar quando nós partimos dessa terra ao encontro do nosso Salvador. Aleluia, glória a Deus. Halamaia, quando eu escutei o Senhor Jesus dizer: minha serva Ruth, é momento de dar-te outra experiência, vem comigo, halamaia. Então, meus irmãos em Cristo Jesus, o Senhor me retirou e nós atravessamos a parede do meu quarto. Só que quando nós atravessamos a parede do meu quarto, eu disse: Senhor Jesus, quando estou contigo tudo é maravilhoso. Quando estou contigo esqueço os meus problemas. Quando estou contigo me sinto protegida, acolhida, como é maravilhoso estar em tua presença. Aleluia, glória a Deus. Foi quando eu vi os 4 principados que estão do lado de fora, os 2 que um dos servos do Senhor viu, 2 desses principados que estão destinados a estar revezando para entrar na minha casa espiritual para me corromper. Eles já estão aí, já tem um tempinho, né? E outros 2 são que foram destinados para me impedir de sair da casa física, halamaia, e prosseguir com a minha vida. Todos sabem que eu passei pela olaria. Irmãos queridos, esses monstros do lado de fora, que só podem ser vistos com os olhos espirituais, quando eu vi, eles ficaram muito bravos quando me viram com Jesus. E eu disse: olha aí, Senhor, os principados, halamaia. E o Senhor olhou para mim e disse: quem poderá me derrotar? Quem poderá me parar? Agindo eu, quem vai poder me impedir? Halamaia, eles não têm poder contra mim. Eles não têm poder contra mim. Irmãos, em questão de segundo, o poder de Jesus, halamaia, fez aqueles principados ficarem igual ao tamanho de formigas. Para que os irmãos vejam o poder do grande eu sou. O poder de Jesus é tão grande que eu vi eles como um tamanho de formigas, halamaia. Então o Senhor disse: tome a minha mão e não deixe. Ele me transportou, juntamente com Ele nós fomos transportados, que é assim que Ele me dá as experiências, quando Ele me tem que levar em algum lugar. Halamaia me levou na cidade do Rio de Janeiro e eu falei: aonde nós estamos, Senhor? E o Senhor me disse: estamos no Rio de Janeiro. Agora eu vou te mostrar o que é um escolhido meu, levantado por mim. Eu vou te mostrar o que é um escolhido meu. E nós fomos em uma casa, meus irmãos, em Cristo Jesus, numa casa bem simples e humilde. Nós entramos ali e eu vi uma senhora sentada. Sabe essas cadeiras de balança que essas senhoras de idade sentam? Ela estava sentada nessas cadeiras de balança, ali meditando na palavra de Deus, buscando o consolo do Espírito Santo, halamaia. Uma senhora com a cabecinha branca,
já tem assim bastante tempo na presença de Deus. Vi todas as suas armaduras, completa as suas armaduras. Vi escrito na sua testa propriedade de Deus. Eita glória! Eu olhei aquela senhora ali e realmente a minha alma louvou a Deus. Eu fico muito feliz quando o Senhor Jesus, pela sua infinita misericórdia, Ele me mostra quem são os seus soldados. O Senhor dá essas experiências a outros soldados. O Senhor mostra quem são o seu exército levantado aqui na terra para combater as trevas. Mesmo que eles nunca tenham se visto no mundo físico, o Senhor revela o oculto, o profundo e o escondido. Ele mostra quem são os seus soldados, assim como Ele mostra quem são aqueles que não servem a Ele. Alamaia. Então, irmãos queridos, eu olhei para aquela senhora com muita felicidade, com muita alegria. Eu disse, Senhor, se sente uma paz muito grande nessa casa. Se sente uma paz muito grande. E o Senhor disse, porque aqui mora o meu Espírito Santo, aqui habita o meu Espírito Santo. Não tinha legalidade, não tinha vaidade naquela casa. Uma casa tão simples, mas cheia da presença de Deus, resplandecendo no meio de tantas aquelas casas ali. Halamai. Foi então quando o Senhor passou sua mão, como Ele sempre faz, e abriu a vida dela diante de mim. Mas antes que Ele fizesse aquilo, Ele disse, faz 8 meses que ela perdeu o seu esposo e está buscando consolo no Espírito Santo. Ela estava ali meditando na palavra de Deus, então o Senhor passou a sua mão e eu vi a vida dela. O Senhor vai passando como páginas. É assim que passa a nossa vida diante daqueles que servem a Jesus. É assim que passa a vida daqueles que morreram e estão no inferno, morreram sem salvação. É passado diante deles. Todas as vezes que eles tiveram a oportunidade de aceitar Jesus, todas as vezes que eles fizeram coisas erradas que não têm a ver com Jesus, ali passa diante deles todas as vezes que eles fizeram coisas que não têm a ver com Jesus, que levaram eles à condenação ali no inferno. Igreja do Senhor, quando o Senhor passou a sua mão, vi que ela tinha aceitado Jesus na mocidade, muito jovem, com seus 16 anos somente. Nessa hora eu fiquei um pouquinho triste, pois eu olhei para o Senhor e disse, Senhor, Tu sabes que isso é algo que realmente eu não vou poder retroceder. Isso é algo que realmente eu levarei para a minha tumba, de não ter te aceitado na minha juventude. Eu te aceitei, entre aspas, quando eu fiz parte daquela seita mentirosa, aonde eu não vivia tua doutrina, nem teu evangelho, e isso levarei para a tumba. Quantos jovens hoje estão no mundo e não estão servindo a Jesus? Quantos jovens hoje estão apegados ao mundanismo, vivendo uma vida que não tem nada a ver com Jesus, indo a passos largos para o inferno? Tendo uma vida que não tem nada a ver com Jesus, vendo uma juventude corrompida, com bebida, com drogas, com sexo e outras coisas mais, que não vai levá-los à salvação, simplesmente vai levá-los à condenação, à morte eterna, à morte espiritual. Mas ali diante de mim vi aquela senhora com apenas 16 anos, onde evangelizaram, ela aceitou Jesus. Vi toda a sua vida, irmãos. Vi quando ela orava ao Senhor fervorosamente para que o Senhor preparasse tudo. Todas as suas decisões eram tomadas, halamaia, mediante ao alvará do Senhor, com a ordem do Senhor. Vi quando o Senhor preparou o seu esposo, que foi preparado, escolhido para envelhecer com ela. Vi quando ela teve o seu primeiro filho e posteriormente a sua filha. Vi quando o seu filho entrou na juventude e começou a andar em caminhos que não tem nada a ver com Jesus, e ela ainda assim orava, ela ainda assim intercedia, ela ainda assim estava buscando a Lamaia para que o Senhor fizesse uma obra na vida do seu filho. Porque a palavra de Deus, lá no livro de Tiago, vai dizer, portanto, confesseis os seus pecados uns aos outros e oreis para que sereis uns pelos outros, para que sejam curados. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Lá no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, vi que ela ganhava todas as suas batalhas e o Senhor dava vitória em todas elas. Todas as suas provações, o Senhor deu a vitória, porque ela ganhava todas as suas batalhas de joelhos dobrados. Aleluia, glória a Deus. Alamaia, vi quando ela pregou para uma mulher, a mulher jogou água no seu rosto. Vi quando ela foi dar um panfleto para outra pessoa e a pessoa a empurrou. Vi como seus parentes a tomavam como louca, Alamaia, por ela viver a doutrina, a santidade, o evangelho da cruz e da renúncia. Aqui no livro, aleluia,
aqui no livro de Mateus. Não é o livro de Mateus, espera aí, deixa eu buscar aqui. Sim, livro de Mateus, capítulo 10, versículo 22. E por causa do meu nome sereis odiado de todos, contudo, aqueles que permanecer firme até o fim será salvo. Aqui no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 22. Aleluia, glória a Deus. Foi então quando o Senhor disse para mim assim: todos que são escolhidos vão ser odiados por mim. Todos que são escolhidos vão ser perseguidos por mim, vão ser escarnecidos por mim. Aqueles que são escolhidos estão crucificados comigo na cruz do Calvário. Vão passar peleja, vão passar luta, vão chorar, alamaia, mas estarei com meu povo até o fim. Estarei com meu povo até o fim. Assim disse Jesus para mim. Alamaia, que coisa linda, irmãos. O Senhor disse: olhe para ela. Na hora que eu olhei, o seu coração, a chama, a brasa, o fogo do Espírito Santo, alamaia, habita naquele coração. A chama, a brasa, o fogo do Espírito Santo só é aquela carcaça que está ali. Só é o corpo físico que está ali. Alamaia. O seu espírito está em sintonia com o céu. O seu espírito está conectado com o céu. Ela está se preparando para encontrar o seu Senhor. Ela está se preparando para encontrar o seu rei. Pois o Senhor me deixou claro que faltava pouco para ser recolhido. Aquele fruto está maduro. Alamaia, para ser recolhido. E quantas irmãs estão aí com 70 anos, 60 anos, não querem casar, não estão preparando-se para encontrar o seu noivo Jesus. Estão voltadas para a carne, ligadas na carne. Parece que só é isso que o povo quer. O sangue de Cristo tem poder. Mas ali vi aquela varoa, aquela soldada de Jesus, com a cabecinha branca, alamaia. Oh, irmãos, que coisa linda, que coisa gloriosa. Foi quando eu vi o Espírito Santo de Deus aparecer ali. Toda a glória de Deus estava dentro daquele quarto. Quando ela começou a olhar na nossa direção, e eu disse: Senhor, ela está olhando na nossa direção. Eu pensei até que ela estivesse vendo. E o Senhor disse: ela tem a percepção espiritual aguçada. Se o Senhor quisesse, o Senhor poderia ter abrido a visão dela, mas o Senhor não quis desta forma. Ela tem a percepção espiritual aguçada, aperfeiçoada, o dom de discernimento aperfeiçoado. Ela tem os frutos do Espírito Santo. E não ganhou de mão beijada, não. Os que ficam pensando que as coisas do Senhor vêm de mão beijada, vêm de qualquer jeito, com a vida desconcertada. Não, tem que pagar preço. E o preço é a santificação. O preço é a oração, o preço é o jejum, o preço é a reserva. Reserva para o seu vaso, o preço é monte, é as madrugadas, é a renúncia. Esse é o preço. É isso que o Senhor pede para o seu povo. Abandono do pecado, abandono do mundanismo. Aquela senhora, Alamanturi Calamaia, com a cabeça branca, uma ameaça para os demônios morrendo de medo dela. Nem passavam da porta da sua casa. Foi então quando ela disse: Senhor, eu sei que estás aqui, porque ela viu na nossa direção, ela olhou na nossa direção e ela disse: eu sei que estás aqui, Senhor. E o Senhor sorriu. E ela levantou e começou a sapatear e começou a bater palma no Espírito Santo. E eu queria dar glória, 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 glória sem parar ali, irmãos. Ai, irmãos, que coisa linda é ver um soldado combatendo o bom combate, guardando a fé, até que a coroa lhe espera. Hoje tem gente aí no mundo, Alamai, que serve o mundo, que vive uma vida que não tem nada a ver com Jesus. E tem gente que gosta de dizer: combateu o bom combate. Combateu o quê? A prostituição, a lascívia, o adultério, a bebedeira, o mundanismo. Quando morreu aquela Elizabeth, que eu vi essa mulher no inferno, o pessoal diz, a princesa Elizabeth, o pessoal combateu o bom combate. Combateu o quê? Combateu o quê? Esse povo metido com a maçonaria, com o satanismo, que toma sangue de criança. Combater o bom combate é viver na presença de Deus. É fazer a vontade de Deus. Combater o bom combate é não deixar Alamai, a espada. O soldado pode estar ferido, machucado, mas não deixa a espada. Retroceder não é opção. A gente cai, a gente levanta, a gente cai, a gente levanta, mas deixar a espada não é opção. Isso é combater o bom combate. Isso é ser, Alamaia, um escolhido de Deus. Isso é ser um escolhido de Deus, aquele que ama a Deus, de corpo, alma e espírito. Foi isso que Jesus me disse. O escolhido ama a Ele de corpo, alma e espírito e está disposto a renunciar o que for por Ele. Pela sua obra, pelo seu evangelho. Ele sabe que vai ser escarnecido, sim. Ele sabe que vai ser zombado, sim. Ele sabe que vai ser chamado de louco, sim. Mas ele não está nem aí.
Porque o interessante para ele é agradar o coração do seu Senhor. O interessante para ele é viver uma vida pautada na palavra de Deus. O interessante para ele, Halamaia, é viver uma vida aprovada pelo seu Senhor, pelo seu Rei. Isso é ser um escolhido de Deus. O escolhido de Deus não é covarde para pregar a palavra. O escolhido de Deus não vive meia doutrina, não. Halamaia, porque isso é ser hipócrita diante do Senhor. Kalamanturimaia, ratushikandere mesurimi kalamai. O escolhido de Deus combate as heresias de Satanás, porque é para isso que os soldados do Senhor são levantados aqui na terra, para desmascarar as mentiras mediante a palavra do Senhor, mediante a palavra de Deus. Mas hoje nós não podemos mais fazer isso, Alamaia, ainda com o alvará de Deus, com a unção do Espírito Santo, Alamaia, já somos tomados como opositores, mentirosos. Olha tudo que falam de mim, só porque eu não mostro o meu rosto, não sabem nem as batalhas que eu passo. O Senhor tem seu tratar com cada um. Este é o tratar que eu tenho com ele. Não sei até quando. Não sei até quando. Mas estou aqui para pregar a verdade, a palavra dele. Halamaia, Xambecanturi, Suimia. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa é ver uma varoa de Deus na simplicidade, com o brilho do Espírito Santo, porque a maquiagem da serva de Deus é o brilho do Espírito Santo. Ver ela irmãos, com toda a sua armadura, Aramaia. E olha, na medida que o crente vai aumentando de unção, Alamaia, as armaduras vão sendo trocadas, porque as batalhas aumentam, as pelejas aumentam. Vi quando ela recebeu a primeira unção dela, ela tinha 21 anos. Ela tinha 21 anos. Vi quando nasceu o seu filho, Jesus estava ali no parto. Oh, que coisa linda. É toda uma família servir a Jesus. É toda uma família servir a Jesus. É ver toda uma família servindo a Jesus. O Senhor me deixou claro nessa experiência que um escolhido dele não é covarde. Um escolhido dele, Alamaia, prega, doa quem doer a verdade. Prega, doa quem doer a verdade, Alamaia. Um escolhido de Deus ama a Deus. Meus irmãos em Cristo Jesus, que coisa maravilhosa. Quando ela começou a sapatear, quando ela começou a bater palma, ela sentiu a presença do seu Senhor ali. Eu queria dar um abraço naquela senhora. Queria pelo menos passar uma tarde, tomar café. Porque é gostoso a gente estar com as pessoas que estão na mesma comunhão, no mesmo espírito, na mesma sintonia. Unidos como o corpo de Cristo. Nós nos tornamos um no mundo espiritual como corpo de Cristo, unidos na comunhão do Espírito Santo. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Posso sentir a sua presença e a sua graça. Halapachicandaremeia, drapatusurinindecalamaia. Aleluia, glória. Aqueles joelhos, porque ela estava com uma roupa composta, cheio de calos, parece uma bola assim, irmãos, uma bola. Alamai, de tanta oração, uma vida de oração, de jejum. O Senhor não me revelou a sua idade, mas sua cabeça estava bem branquinha já, com seu rosto arrugado. Ela vive só, né? Os filhos vivem ali perto, mas já são casados. O filho e a filha que são servos de Deus. Que coisa linda. E o Senhor disse, agora venha que eu vou te mostrar o que é uma pessoa que é chamada. O Senhor chama todo mundo todos os dias. Cada vez que vamos pregar para alguém na rua, ele está sendo chamado para servir a Jesus. Cada vez que nós pregamos para um parente, ele está sendo chamado para servir a Jesus, mas não quer ser escolhido. Às vezes também ele é chamado e até passa pelo batismo, mas não é nascido de novo. Porque o escolhido ele deixa o pecado. O escolhido morre, o velho homem nasce, a nova criatura. O escolhido, ele é diferente, ele tem os frutos e o brilho do Espírito Santo. O que é chamado, ele é basicamente um apóstata. Eu vi muitos que são chamados, no Brasil mesmo, muitos pregadores e pregadoras. Aí na segunda visão o Senhor mostrou um homem para mim que eu não conheço ele, na mesma cidade do Rio de Janeiro, pregador, usando bermuda, de correntinha no pescoço, torcedor de futebol, prega a palavra pela metade, só fala do amor de Jesus. É só do amor de Jesus que eles querem falar. Fazem da graça do Senhor um pano de chão, achando que a graça lhes vai dar direito de entrar na glória com a vida toda desconcertada. Os seus frutos não são aceitos, irmãos. A oração não passa nem do teto, isso Jesus me mostrou.
não passa nem do teto, porque está manchado os seus frutos, está manchado as suas orações. O que é chamado é covarde, ele não prega a verdade. O que é chamado quer agradar os ouvidos, quer agradar os outros. Ele está preocupado em viver uma vida aprovada pelo homem. O que é escolhido não. Ele não está nem aí porque os outros vão falar dele. Ele quer viver uma vida aprovada por Deus. O que é diferente. O que é completamente diferente. Alamaia. Rabashikandereme surimi de calamaia. Andepotushikandereme. Tá cheio de gente que é chamado, mas não é escolhido de Deus. E são eles que vão ficar para o lado de fora naquele grande dia. Halamaia, porque a seara é grande, os ombreiros são poucos, existe muito trabalho. Halamaia, pregar doutrina não é para qualquer um não. Muitos se estão acovardando para falar de doutrina. Eu já disse aos irmãos, Halamaia, que ter experiências com o Senhor não salva. Ter dons não salva. Ser batizado com o Espírito Santo também não salva. Nada disso salva. O que nos vai salvar é uma vida obediente na presença de Deus. Uma vida de renúncia na presença do Senhor. Uma vida denegada na presença do Senhor. E outra coisa que o Senhor me fez lembrar. Eu vi todas as bandejas que Satanás vinha para aquela serva de Deus. Inclusive o Senhor até me revelou o seu nome. Que Deus, pela sua infinita misericórdia, quando Ele me dá uma experiência assim, pela sua graça, Ele me dá completa, Ele me dá toda a ficha da pessoa. Halamaia, vi todas as bandejas que Ele vinha para ela e ela recusava todas, porque a sua percepção espiritual era tão aguçada. Ela disse: és tu, Satanás, para trás de mim, em nome de Jesus. Que coisa linda. Que coisa gloriosa. E o galardão dela é grande. Oração, jejum, monte, uma vida sofredora na presença de Deus. E o que o Senhor está falando para mim hoje, aqui, Alamaia, Rapachicanderemeia, para dizer para o seu povo: vale a pena ser escarnecido. Alamaia. Vale a pena ser chamado de louco, de louca. Vale a pena, Alamaia, levar, vamos dizer, uma baldada de água na cara, ser empurrado e levar até tapa. Vale a pena tudo isso. Porque nós passamos isso por amor a Jesus e amor ao seu evangelho. Vale a pena? Como vale a pena? Porque tudo isso vai terminar. Tudo isso vai terminar, vai cessar, vai terminar. E vai ser quando nós partirmos para a glória, aonde o Mestre vai estar aí na porta, nos esperando, com o abraço para entrar para a glória. E a gente vai dizer: eu venci. Eu venci, o mundo terminou. Halamaia, eu combati o bom combate como apóstolo Paulo. Halamaia, agora sei que a coroa de salvação me espera. Eita glória! Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Irmãos queridos, eu fiquei fascinada com essa experiência. Eu fiquei fascinada. Eu tenho muitos vídeos aqui, aleluia, glória a Deus, mediante o Espírito Santo, mostrando para os irmãos não deixarem ser enganados por sinais, por movimentos. Porque os demônios também fazem isso. Eles fazem esses sinais, esses movimentos. Nós temos que pedir a percepção, o dom de discernimento e a visão de águia para não curvarmos diante de Satanás, porque ele quer ser adorado, ele quer ser idolatrado, ele quer ser venerado. Então, como ele não pode, Alamaia, ver com chifre, ele se camufla, ele se esconde atrás desses falsos movimentos. Halamaia. Por isso que nós precisamos sentir a testificação do Espírito Santo de Deus nos nossos corações quando algo vem do alto, vem do céu, vem do manar da glória de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Está cheio de pessoas que são chamados, mas não subirão naquele grande dia. Está cheio de chamados aí, mas ficarão para o lado de fora. Porque não querem renunciar, não querem se santificar, não querem deixar o pecado. Estão sendo chamados para a glória, estão sendo chamados para fazerem parte do exército de Cristo. Estão sendo chamados para entrar no reino de Deus, mas não querem deixar o pecado, não querem renunciar, não querem se santificar, não querem se enquadrar na palavra de Deus. Esses são os que são chamados. Deus está chamando para a salvação. Deus está chamando para a renúncia. Deus está chamando para o conserto. Eles não querem. E aqueles que são chamados estão dentro da igreja. Até pregam no púlpito, mas não pregam santidade. Não pregam renúncia.
não prega o evangelho santo que vai conduzir o rebanho e os nossos irmãos à porta da salvação. Porque, Alamaia, a porta da salvação é estreita, ela é apertada, ela tem pedras, ela tem espinhos. A porta da salvação, Alamaia, tem lágrimas, tem janto, tem choros. Ela vai incomodar a nossa carne, sim. Vai fazer a gente chorar, para a gente deixar até algo que a gente gosta. Mas é tudo por amor a Jesus. E vale a pena. Como vale a pena? Como vale a pena olhar o passado, ali do pecado, da onde Cristo nos tirou, a gente ter nojo do que a gente era. Santo Deus, como era aquela criatura, como era essa pessoa, eu não quero mais ser isso. A gente, quando nasce novamente, a gente não quer voltar a ser aquela velha criatura, igreja do Senhor. Alamaia. É por isso que muitos que são chamados até tentam viver a doutrina, mas retrocede. É porque não é escolhido, é chamado. O escolhido obedece, irmãos. O escolhido escuta a voz do seu pastor. O escolhido, ele renuncia. Ele renuncia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nesta segunda visão vi este homem que é chamado, configurado com seu nome no inferno. Se seu livro da vida fechasse, ele não subiria. Santo é o nome do Senhor. Depois disso, nós fomos para as ruas do Rio de Janeiro e vi tantos demônios nas costas das pessoas. Vi o principado que rege essa cidade, vi demônio nas costas das pessoas, vi na cabeça das pessoas, vi demônios nos mares. O Senhor me permitiu ver com a visão espiritual ali, Alamaia, que provocam ali os afogamentos. Eu senti a opressão negativa desta cidade, Alamaia, e o Senhor me está preparando o dia e a hora para me pisar nesta cidade, para ganhar almas para o reino de Deus. Porque é tudo com o varar do Senhor. O Senhor prepara, Ele abre portas aonde não existe. Ele vai preparando os caminhos para os seus soldados entrarem, para que nós possamos levar as almas, aleluia, para o reino de Deus. Depois o Senhor Jesus Cristo disse: vamos, vou te levar de volta para a tua casa. Nessa hora eu disse: Senhor, eu não quero voltar. Eu não quero voltar. Eu não quero voltar. Me leva contigo. Me leva. Em questão de segundos já estávamos aqui, Alamaia, e o Senhor Jesus me disse: há muito trabalho por fazer. Como há muito trabalho? Tudo só está começando. E nessa hora eu me ajoelhei, me prostei nos pés de Jesus e me abracei nas suas pernas, para que ele não me deixasse aqui. Mas tudo é na direção do Senhor, é tudo na vontade do Senhor, é Ele que rege, é Ele que governa. Nós temos que andar na vontade de Deus. E o Senhor disse para passar para o seu povo o que é um escolhido. Então, olhe para si e faça essa pergunta: se tu és um escolhido de Deus, ou se tu és somente um chamado. Porque se tu for somente um chamado, tu não vai subir. Se tu for somente um, Deus está te chamando para o conserto, Deus está te chamando para os pés de Jesus, Deus está te chamando para os pés de Cristo, está te chamando para a renúncia, para a santidade, para a doutrina, para o abandono do pecado. E você está dizendo não, não, não. Então, você não vai subir. Mas se tu é escolhido, tu vai renunciar. Se tu é escolhido, tu vai deixar o que for por Jesus. Se tu é escolhido, tu não vai estar nem se importando se vão te chamar de louco. Vale a pena cada lágrima. Lembre-se disso, igreja do Senhor. Alamaia. Vale a pena cada lágrima. Vale a pena ser chamado de louco. Vale a pena ser chamado de herege, como eles nos chamam, de religiosos, Alamaia, de extremista. Vale a pena. Mas vamos ver quando a trombeta tocar quem é que vai subir. Não estamos aqui para fazer competição, estamos para ganhar almas para Deus. Alamaia. E o Senhor me fez lembrar também, por isso que muitos que são chamados estão na igreja e não renunciam. Quando o seu livro da vida é fechado, eles têm um susto porque estão no inferno. Por quê? Porque não quis renunciar. Porque não quis denegar a sua carne, sabendo que a nossa carne é a nossa inimiga. Alamaia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Igreja do Senhor. Foi essa experiência, aleluia, Alamaia, que o Mestre, pela sua infinita misericórdia, me deu, pois não mereço, não mereço, e não mereço, não mereço, e não mereço, não mereço, não mereço, e não mereço. Aleluia, glória a Deus. Mas é a graça dele na minha vida. Eu oro ao Senhor para que o Senhor levante o seu exército, para que nós combatemos a Satanás e seu exército.
Oro a Ele para que Ele venha nos capacitar cada dia mais, segundo o seu Espírito Santo e mediante a seu Espírito Santo. Quem acha que Satanás e seu exército não tem medo de um soldado armado e preparado por Deus? Se você achar que ele tem medo, você está sendo enganado e enganada. Não é nós que temos que ter medo deles, é eles que têm que nos temer. Por quê? Porque a glória de Deus e a graça do Senhor está sobre o povo de Deus. Halamai. É a graça do Senhor. Halamai. É o poder de Deus que está sobre o seu povo, porque a nossa confiança não é de nós, não é do nosso eu e não é da nossa carne. É daquele que tudo governa, é do grande Shaddai. É o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, o Deus de Israel, que está com o seu povo e vai estar até o fim dos séculos. Por favor, renuncie para você ser um escolhido de Deus. Deixa o pecado, deixa a vaidade, deixa o futebol, deixa a prostituição, deixa o homossexualismo, deixa a televisão, deixa alamar o pecado. Peça ao Senhor para te mostrar como está a tua vida diante dele. Alamanto, ratushibandecandura landemassurimindecalamaya, rapatusutu cantura alamaia, alamaia, romanto chicandereneia. Porque não vai subir pecador. Somos pecadores, sim, mas o Senhor nos purifica, nos liberta, quebra os cadeados, quebra as correntes, derruba as muralhas e nos faz ter nojo do pecado e ser uma nova criatura, uma nova pessoa em Cristo Jesus. Glória a Deus. Igreja, esse final de semana o Senhor me deu alvará para fazer uma campanha de 3 madrugadas, respaldado no Salmo 91, Halamaia, porque vai começar o carnaval e por isso ele me deu o alvará. Nós vamos começar no dia 10. No dia 10 vamos começar, amém? Eu peço perdão por estar anunciando muito em cima da hora, mas eu nem imaginei que Jesus fosse me dar o alvará para fazer 3 madrugadas no Salmo 91, 3 horas da manhã aqui pelo canal do YouTube. Jejue, por favor, em nome de Jesus, amém? Anote seus propósitos, para que nós possamos vir buscar a graça do Senhor, o azeite, o maná, a estrutura. Sei que os irmãos estão passando peleja, têm recebido muitas mensagens de pedido de oração. Eu falo diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo que eu tenho orado pela vida de todos os irmãos que me pedem oração. Está sendo muito difícil para mim administrar as mensagens, os e-mails, mas fique em paz que eu estou orando, assim como eu sei que os irmãos estão orando pela minha vida e pela vida dos meus filhos, pela vida daqueles que o Senhor tem colocado na minha vida para me ajudar, aleluia, a ganhar almas para o reino de Deus. Amém? Então estão avisados que no dia 10, 3 horas da manhã, aleluia, glória a Deus, aleluia, não igreja, não. Agora eu lembrei que eu tenho que estar numa vigília com os meus moderadores, então eu vou daqui a pouco falar com eles, vamos fazer uma vigília. Então nós vamos fazer, aleluia, glória a Deus, de sexta para sábado, amém? De sexta para sábado, 3 horas da manhã. Os irmãos entenderam? Aleluia, glória a Deus. De sexta para sábado, aleluia. Ou seja, vai ser dia 10, né? Dia sexta-feira, eu vou passar lá no grupo do Telegram sobre as 3 madrugadas, respaldado no Salmo 91. Aleluia, glória a Deus. Amém? Então vai ser de sexta para sábado, 3 horas da manhã, aqui pelo canal do YouTube. Amém? De sexta para sábado. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Se assim o Senhor permitir, eu vou passar daqui a pouco um áudio lá no grupo do Telegram, para que os irmãos possam estar por dentro desta nova campanha que nós vamos fazer aqui. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Se assim o Senhor permitir. Shalom, meus irmãos.